Eu sou a Marildo e vou dar início à apresentação do nosso seminário, cujo tema é hipertensão arterial sistêmica. Esse é o sumário que resume os tópicos de apresentação e eu vou dar início com a introdução. Começando pela definição, o que é hipertensão arterial sistêmica? Bom, ela é uma doença crônica, não transmissível, definida por níveis pressóricos elevados e sustentados. Mas o que isso quer dizer? Crônica, porque é uma doença que não vai ser resolvida num curto espaço de tempo. Ela não é transmissível, porque você não adquire essa doença de ninguém. E essa parte é bem importante. Níveis pressóricos elevados e sustentados. Isso quer dizer que se eu estive com a minha pressão elevada em um dia, isso não necessariamente vai me caracterizar como hipertenso. Dando prosseguimento, a gente tem que a hipertensão arterial sistêmica é uma condição multifatorial. Ou seja, a gente tem influência de fatores genéticos e epigenéticos, a gente sabe que em muitos casos ela é hereditária, então o histórico familiar vai ser muito importante, mas fatores ambientais e sociais também desempenham um papel crucial. Então, estresse, sedentarismo e má alimentação vão ter um impacto negativo na saúde do indivíduo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a caracterização. Como eu já citei, é elevação persistente da pressão arterial. E vale ressaltar que a aferição deve ser feita com técnica correta, em pelo menos duas ocasiões distintas, e na ausência de medicação antihipertensiva, isso segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Aqui a gente tem também alguns dados retirados dessas diretrizes, em que a gente tem a pressão sistólica deve ser maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Por fim, é importante a gente destacar que a hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo, devido à sua alta prevalência associada a baixas taxas de controle. Em alguns casos, a doença pode ser sintomática, o que vai dificultar a adesão aos cuidados. Por outro lado, a gente sabe que ela tem um fácil diagnóstico, porque ela não exige tecnologia sofisticada, certo? E ela possui um tratamento bastante eficaz, que pode estar associado a mudanças no estilo de vida ou um tratamento farmacológico. E a gente tem medicamentos de baixo custo e que são fornecidos na atenção básica, o que serve para ajudar na adesão ao tratamento. Começando agora, então, a epidemiologia, eu já queria citar alguns dados epidemiológicos globais e brasileiros. A primeira coisa muito importante de citar é que a hipertensão arterial sistêmica é a morbidade com maior predomínio na população brasileira. E tratando-se de morbidade, nós estamos falando basicamente da prevalência, mais incidência, mais a taxa de agressão e também a distribuição proporcional, ou seja, são os fatores coletivos relacionados à doença. A gente percebe também que ela é o maior fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E se tratando de mortes, no Brasil, a gente percebe que 27,3% de todas as mortes no Brasil ocorrem em decorrência de complicações cardiovasculares. Já no mundo, esse número ultrapassa 30%, chegando a 31,8%. Então a gente percebe através desses dados a gravidade dessa doença no cenário brasileiro e mundial. Chega na prevalência, a gente percebe que no Brasil há uma variação conforme a metodologia e a casuística para você relatar essa prevalência. Nós temos o método do autorrelato e as medidas de pressão aferidas, mais o uso da medicação antihipertensiva. Em relação ao autorrelato, nós percebemos que 21,4% dos brasileiros relatam ter a hipertensão arterial sistêmica. Já no segundo método, percebemos 32,3% dos brasileiros. Só que há uma diferença, porque as mulheres, em geral, elas relatam mais a prevalência. Já os homens, a gente percebe uma prevalência no segundo método, ou seja, através da medida de pressão arterial aferida. No mundo, a gente percebe que essa doença afeta 31,9% dos homens e 30,1% das mulheres. Tratando-se de fatores de risco, nós percebemos que a idade, nos fatores de risco principais, ela acontece a um aumento progressivo da hipertensão arterial conforme a idade, graças a um enrijecimento progressivo das artérias, por exemplo. Estima-se que 65% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam hipertensão arterial, só que há uma diferença entre homem e mulher, porque há uma prevalência maior da hipertensão arterial na juventude em relação aos homens. Já com o passar da idade, as mulheres vão apresentando uma prevalência maior dessa doença. Em relação à etnia, a gente não percebe uma diferença significativa, 24,9% para os pretos e 24,2% para os brancos. Mas a gente não pode analisar esses dados crus através de uma análise simplista e biológica somente, por exemplo. A gente precisa analisar os fatores socioeconômicos que também estão relacionados às etnias. Então, tratando-se de fatores socioeconômicos, a gente percebe uma correlação entre menor escolaridade, más condições habitacionais e baixa renda com altos índices de hipertensão arterial. Ou seja, a gente consegue talvez explicar um pouco dessa diferença, porque, no caso, há uma maior prevalência entre pretos do que brancos. A gente também percebe, em relação aos hábitos alimentares, sobretudo na ingestão de sódio e potássio, que o aumento do sódio está relacionado ao aumento da pressão arterial e o aumento de potássio está relacionado a uma diminuição da pressão arterial. Não só isso, mas há uma associação, no caso, nessa relação sódio e potássio, há uma associação com acidentes vasculares encefálicos e doenças cardiovasculares posteriormente. Isso também é muito importante citar que é o principal fator modificável, porque é mais fácil você diminuir, por exemplo, a sua ingestão de sódio e aumentar a sua ingestão de potássio para você controlar essa doença. Isso acaba causando altos custos para o SUS somente esse fator desse hábito alimentar. Já em relação ao peso e ao sedentarismo, nós percebemos uma relação quase linear entre o excesso de peso e o sedentarismo com os altos níveis de pressão arterial. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica. Então, vamos lá.
Nós sabemos que a pressão arterial ela possui diversos mecanismos de regulação. E quando esses mecanismos eles não estão agindo da maneira correta, a gente vai ter referência de acordo com algumas alterações, sendo elas patológicas. Como, por exemplo, a gente pode destacar aqui um maior volume sanguíneo, um aumento do débito cardíaco, que geralmente é de 70 batimentos por minuto, e uma diminuição do tônus arterial, principalmente da túnica média, que é a túnica mais elástica. E quais seriam esses mecanismos de regulação? Nós temos 4 que podemos citar de uma maneira mais ampla e abrangente. Nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quando ele está desregulado, nós temos um aumento no volume sanguíneo. Nós temos os peptídeos natriuréticos, que quando são liberados, juntamente com uma ativação do sistema imunológico, quando ocorre uma inflamação, a gente vai ter aí a questão do tônus arterial alterado, a diminuição do tônus arterial. E nós temos também a ativação do sistema nervoso simpático, que vai se enquadrar lá naquela alteração patológica que eu citei, que é o aumento do débito cardíaco. Quando esses mecanismos eles não estão funcionando de uma maneira correta, nós vamos ter por consequência maior uma alteração na pressão arterial média. A pressão arterial média ela é dada por PAM é igual a 2 vezes a diástole mais a sístole, isso tudo dividido por 3, e aí se eu altero a diástole, a pressão da diástole, e altera a pressão da sístole, eu vou estar elevando a pressão arterial média. E nós podemos dizer também que se houver uma desregulação da pressão arterial, a gente pode estar comprometendo, né, os órgãos-alvo. Quais seriam esses órgãos? Nós temos aí os principais listados aqui à direita nessa imagem, como o cérebro ou o encéfalo. A gente pode ter um AVE, que é um acidente vascular encefálico. Nós temos o coração com risco de cardiopatias, como a insuficiência cardíaca ou o infarto. E nós temos os rins e os vasos, que pode provocar uma insuficiência renal, essa desregulação da pressão. Mecanismos genéticos, os estudos apontam que também estão envolvidos, mas de que forma? Por exemplo, se eu tenho familiares mais próximos a mim que têm a hipertensão arterial, a chance de eu ter familiares mais próximos, que eu quero dizer, por exemplo, pai, mãe, eu tenho uma maior chance também de desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Só que os estudos ainda não conseguiram comprovar quais seriam esses genes causadores dessa patologia. Nós temos aí que alguns fatores, como por exemplo o alto consumo de sódio, o alto consumo de álcool, a idade, o estresse mental e a má qualidade do sono, mais atribuído aos fatores genéticos, vão contribuir para o indivíduo desenvolver a hipertensão arterial sistêmica. A homeostase do sódio é muito importante, porque é o seguinte: o sódio ele vai ser regulado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, e quanto mais concentração sérica de sódio, a gente vai aumentar a retenção de líquidos, e isso vai provocar uma maior distensão nos vasos, que vão ser percebidos pelos baroreceptores, mandando para as nossas regiões do tronco encefálico, e esses mecanismos da região encefálica vai alterar a regulação do sódio. Só que uma desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai causar uma maior recaptação do sódio e vai provocar, por exemplo, a liberação de vasodilatadores, como o óxido nítrico. E diga-se de passagem que 5 gramas ou mais de sódio consumidos diariamente pode provocar um aumento de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial e também ocasionar a produção de fatores de crescimento de células. Pessoal, bem resumidamente, eu queria citar para vocês que a patologia da hipertensão arterial sistêmica ela vai se dar nesse ponto aqui, principalmente no endotélio pulmonar, onde eu tenho a enzima de clivagem da angiotensina. É o seguinte: todo esse mecanismo aqui ele vai se desenvolver de maneira normal no nosso corpo, mas quando temos o caso patológico, a gente vai ter que a enzima clivadora de angiotensina ela não vai ser desligada, fazendo com que a angiotensina 1, que foi anteriormente produzida através de uma clivagem feita pela renina, ela está ainda disponível no nosso corpo, fazendo com que mais angiotensina tipo 2 seja produzida, mesmo com o volume efetivo circulante já restabelecido.
o que causa a patologia aí da hipertensão arterial, porque como a gente viu lá no início, um maior volume de líquido circulando na nossa corrente sanguínea pode causar a hipertensão arterial sistêmica. Os peptídeos natriuréticos também são importantes no contexto da hipertensão. Eles são hormônios cardiorrenais porque vão fazer uma relação endocrinológica entre o coração e os rins, principalmente porque eles serão contrarreguladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os principais peptídeos natriuréticos são o peptídeo atrial, que é produzido pelo átrio do coração, o peptídeo cerebral, que é produzido pelo cérebro, só que em menores quantidades. A maior parte dele mesmo é produzida pelo ventrículo do coração. E o peptídeo do tipo C, que é produzido pelo endotélio vascular. Esses peptídeos eles irão agir quando ocorrer a distensão, o estiramento das fibras cardíacas. E eles estão relacionados também, principalmente, com as doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão arterial sistêmica, principalmente porque essas doenças elas irão criar uma situação de sobrecarga de volume de pressão sobre o coração, o que vai causar o estiramento dos cardiomiócitos, resultando na liberação do peptídeo atrial, do peptídeo cerebral e do peptídeo do tipo C. Esses peptídeos, eles irão inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, como está aqui na figura, e também vão inibir o sistema simpático, tendo como efeitos um aumento de vasodilatação sistêmica e renal, aumento da filtração glomerular, da diurese, natriurese, e além disso também, eles irão inibir a bomba de sódio e potássio, a TPase, e também os canais de sódio presentes no epitélio tubular renal. Aumentando, a excreção de sódio e de água. Tudo isso vai contribuir para reduzir o volume plasmático e também a pressão. Agora, quando um indivíduo ele tem a deficiência da enzima, a enzima corin, que ativa esses peptídeos, esse indivíduo ele não vai ter esses mecanismos protetivos contra o aumento de pressão e, assim, ele será mais propenso a desenvolver a hipertensão arterial sistêmica. O endotélio também vai ter um importante papel no caso da hipertensão. Ele vai realizar a regulação do tônus vascular por meio de substâncias vasoativas. Assim, temos vasodilatadores, como, por exemplo, o óxido nítrico, prostacyclina e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio, e também vasoconstritores, como a prostaglandina H2, tromboxano A2 e a endotelina. Falando da ação de cada vasoativo, o óxido nítrico vai ser liberado quando acontece o estresse pós-cesariamento devido ao fluxo sanguíneo. Assim, ele vai promover a vasodilatação. Esse mecanismo ele vai envolver a ativação da guanilatociclase e também do GMP cíclico intracelular. Já a endotelina, uma vasoconstritora, ela vai ativar a fosfolipase C e também vai agir sobre as células do endotélio por meio da proteína G, a partir da qual ela consegue ativar os canais de cálcio voltagem dependentes, causando assim um aumento do influxo de cálcio extracelular. E tudo isso vai causar a vasoconstrição. Agora, no contexto de patologia onde há disfunção endotelial, principalmente no caso da hipertensão arterial sistêmica, nós temos fatores que vão causar essa disfunção. Por exemplo, nós temos a redução da biodisponibilidade de vasodilatadores. É o que acontece com o óxido nítrico. Quando há um estresse oxidativo, que é quando a célula está em um meio com excesso de espécies oxigenadas reativas, o ânion superóxido ele vai reagir com o NO e vai produzir peroxinitrito, e isso vai reduzir a biodisponibilidade do NO e também vai reduzir o seu efeito relaxante. Também o aumento da produção de vasoconstritores causa disfunção endotelial. Estudos constataram que os níveis efetivamente elevados de endotelina circulante estão associados com formas malignas da hipertensão, que estão associadas com aterosclerose e insuficiência renal. E também nós temos um componente genético. Estudos também identificaram que os filhos normatensos de pais hipertensos, eles possuem a vasodilatação dependente do endotélio comprometida, prejudicada. E também o componente genético, ele pode causar deficiências estruturais e funcionais dos compostos que participam da via de sinalização. E isso pode resultar em falhas na transdução de sinais dos fatores relaxantes, contribuindo também para a disfunção endotelial. A hipertensão é uma doença que está relacionada ao desequilíbrio do sistema nervoso autonômico. Esse desequilíbrio vai ser caracterizado por uma hiperexcitação simpática. Para entender melhor como acontece a hiperexcitação simpática, é importante destacar o conceito desde os baroreceptores. Os baroreceptores são um tipo de mecanorreceptores que se localizam na artéria carótida interna e vão captar um rápido aumento da pressão arterial e vão enviar estímulos através do nervo glossofaríngeo para os centros superiores. Esses centros superiores irão interpretar esse rápido aumento da pressão, irão enviar estímulos referentes para que ocorra uma redução do sistema nervoso simpático. Porém, nos indivíduos que possuem hipertensão, essa redução não ocorre de forma apropriada e acaba gerando esse aumento permanente da pressão arterial. Outro ponto muito importante que deve ser destacado é que a obesidade contribui para esse desequilíbrio no sistema nervoso autonômico, já que indivíduos obesos possuem geralmente uma resistência à insulina, e a insulina é uma substância que promove vasodilatação, ou seja, que ajuda contribuindo à pressão arterial. Como
Como podemos ver na figura A, existe um indivíduo que ele não possui hipertensão e nem resistência à insulina. No caso, ele possui um sistema nervoso simpático ativado adequadamente e, por consequência, irá gerar um aumento adequado na pressão arterial. Agora, na parte tracejada da figura A, existe a insulina, ela vai manter suas características e causar vasodilatação, gerando uma redução na pressão arterial. Esse sistema nervoso simpático funcionando adequadamente com a insulina, promovendo vasodilatação, gera uma certa igualdade e permite a manutenção adequada da pressão arterial. Agora, na figura B, como podemos ver, existe certa ativação acentuada do sistema nervoso simpático, o que vai causar um aumento sustentado da pressão arterial. Em contraposição, a gente tem uma vasodilatação atenuada gerada pela resistência à insulina desses indivíduos obesos e que possuem a resistência à insulina, o que vai ocasionar uma depressão reduzida na pressão arterial, gerando como consequência uma elevação na pressão arterial, sendo característica da hipertensão arterial sistêmica. Outro ponto que deve ser destacado é que a hipertensão possui característica inflamatória, e que essa característica inflamatória vai gerar um aumento na resistência e rigidez vascular. Para entender melhor como funciona uma dessas características inflamatórias, é que citocinas irão promover a formação de neo íntima. O que é a neo íntima? Neo íntima é a formação de uma nova camada ou uma formação de uma camada mais espessa da túnica íntima, que é caracterizada por ser a túnica mais interna que compõe a artéria. Caso, como podemos ver nessa imagem, a formação de uma camada mais espessa na túnica íntima, conhecido como neo íntima. Essa formação de neo íntima vai ser mediada por citocinas. Outro fator que deve ser considerado é que a inflamação irá gerar uma baixa biodisponibilidade local de óxido nítrico. O óxido nítrico é importante para fazer vasodilatação e também para regular a permeabilidade dos vasos. No caso, quando você tem uma baixa disponibilidade de óxido nítrico, há um aumento da permeabilidade a certas substâncias, como lipoproteínas. Uma dessas lipoproteínas é o complexo LDL. Ele vai passar por mais facilidade por esse vaso e vai acabar contribuindo para o depósito de gordura na camada subendotelial, gerando uma doença chamada aterosclerose. Outro ponto importante é que a inflamação irá liberar espécies reativas de oxigênio, que podem também ajudar a diminuir a biodisponibilidade de óxido nítrico. Existe também a liberação de metaloproteínas, que são proteínas que irão ocasionar lesões em órgãos-alvos. Envolvendo também a inflamação, irá atuar o sistema imune inato. O sistema imune inato está associado à ação dos macrófagos. Esses macrófagos eles vão acabar contribuindo para o aumento na liberação de angiotensina 2 e também de aldosterona. Já a resposta imune adaptativa envolvida no quadro de hipertensão está associada a um aumento de liberação de linfócitos T pró-inflamatórios e uma redução dos linfócitos T reguladores anti-inflamatórios, ou seja, há um aumento das células que irão causar inflamação e uma diminuição dessas células reguladoras anti-inflamatórias. O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica ele está diretamente ligado com os critérios investigativos, porque é por meio desses critérios que o profissional de saúde ele vai saber como atuar, ou seja, ele vai ter uma orientação do quadro do paciente. E essa observação e essa análise do paciente, ela se deve a possíveis oscilações que são observadas em testes de rotinas, ou seja, por meio de testes básicos, a testes de maior complexidade. Então, por meio dessa linha básica até a complexidade, o profissional de saúde ele vai se orientar para que ele possa efetivar um diagnóstico muito mais preciso, um diagnóstico que realmente possa expor o real quadro da hipertensão arterial sistêmica do paciente. Então, é por meio dos biomarcadores que se faz também essa análise da hipertensão arterial sistêmica. Pelo fato de que os biomarcadores eles estão interconectados, ou seja, eles observam as possíveis alterações e as suas concentrações que podem indicar uma disfunção do sistema cardiovascular, e essa disfunção do sistema cardiovascular pode estar afetando diretamente a pressão arterial. Então, a análise de todos esses exames, de todos esses testes, ele deve ser feito por meio de médicos e especialistas como cardiologista.
O paciente tende a desenvolver doenças cardiovasculares. Em relação aos tratamentos não farmacológicos, existem algumas subdivisões que podem ser divididos em síntese em controle de obesidade, adoção de hábitos alimentares saudáveis, redução do uso de bebidas alcoólicas e o abandono do tabagismo. O controle de obesidade ele vai estar relacionado ao fator hipertensor da obesidade, e isso mostra uma relação linear entre a pressão arterial e o aumento de gordura corporal, principalmente gordura corporal visceral, que está relacionada a 65% a 75% dos casos responsáveis de hipertensão arterial sistêmica. A adoção de hábitos alimentares saudáveis também é um fator essencial para a redução da pressão arterial. Isso está relacionado principalmente à diminuição do número de sódio nas alimentações, como, por exemplo, o consumo maior de verdura, legumes, laticínios, faz com que haja uma mudança significativa na pressão arterial. O estudo observacional mostra também a relação entre a diminuição do número de bebida alcoólica e da hipertensão. O número de bebida alcoólica sendo reduzido a menos de 30 ml por dia deve ser um fator primordial para quem está nessa situação. É importante também ressaltar que para pessoas que têm dificuldade com o consumo de álcool, não é recomendado a bebida, já que não consegue diminuir o número de 30 ml ao dia. O abandono do tabagismo ele é essencial no tratamento, principalmente em pessoas que são viciadas e têm um costume de uso diário constante. Uma vez que o risco do tabagismo está relacionado diretamente à quantidade de cigarros fumados e à proporção da inalação que se tem. Nesse sentido, é importante que pessoas com vício no tabagismo sejam acompanhados por psicólogo e passem por tratamentos para melhora desse problema. No tratamento farmacológico ou medicamentoso, nós vamos abordar os principais fatores que atuam na regulação da pressão arterial, sendo o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Dentre os medicamentos de primeira linha que atuam na diminuição do débito cardíaco, temos os diuréticos tiazídicos ou similares e os beta-bloqueadores, que são utilizados em situações específicas como o infarto agudo do miocárdio. Já na diminuição da resistência vascular periférica por vasodilatação, temos os inibidores de enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores de receptores de angiotensina 2, e ambos não são utilizados juntos em associação, e, por último, os bloqueadores de canal de cálcio. Falando um pouco mais sobre o mecanismo de ação de cada um, temos aqui esquemas da revista The Lancet, que ilustram esses mecanismos. O primeiro, mais à esquerda, é esse dos bloqueadores de canal de cálcio, que inibem a passagem de cálcio pela membrana da célula muscular lisa, inibindo então a vasoconstrição e a contração do miocárdio. Mais à direita, temos o mecanismo dos diuréticos tiazídicos, que aumentam a excreção de sódio e, por consequência, aumentam também a excreção de água, abaixando a volemia, fazendo com que diminua a pressão arterial. Mais à direita temos o sistema angiotensina, renina e aldosterona. Aqui a aldosterona não está ilustrada, mas temos dois medicamentos que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, atuando na não conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2 um vasoconstritor potente que atua no aumento da pressão arterial. Já os bloqueadores de receptores de angiotensina atuam nos receptores de angiotensina 2, impedindo que a angiotensina 2 se ligue aos seus receptores, dessa forma também diminuindo a pressão arterial. Por isso, esses medicamentos, esses dois tipos, essas duas classes não podem ser usadas na mesma combinação.